Prezados ouvintes do programa Voz do Senhor, mais uma vez, pela graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nos estúdios da Voz do Senhor para levar até você mais um programa de fé, um programa de encorajamento que possa elevar tua vida espiritual, o teu elevo espiritual para mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos aquele que ouve esta palavra possa ser abençoado, que possa ser ajudado. Este é o meu pedido, esta é a minha oração que eu faço constantemente a Deus, a todos vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar ricamente. Este é o meu sincero desejo do meu coração. Hoje nós vamos lermos na Escritura, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo 23. A nossa meditação está no livro de Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. Porém, antes faremos uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, para falar a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar esses corações que de bom grado recebem a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa ajudá-los, possa abençoá-los, possam curá-los, ó Pai. Possa suprir as suas necessidades. Este é o meu pedido no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar a mim, Senhor, a nós, um contexto deste texto que iremos ler agora, Pai. Que o teu povo seja abençoado, que o teu povo seja libertado, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é a oração que eu faço nesta hora. Amém e amém, ó Deus. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de voltar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente voltaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Amém. Amados irmãos, nós lemos Deuteronômio capítulo 23, a partir do versículo 21 até o versículo 23. E o nosso assunto desta feita é voto. Falaremos, ainda que em poucas palavras, sobre o tema voto. Sabemos que no nosso país, no Brasil, o voto é obrigatório. A pessoa deve ir nas urnas em tempos de eleições para fazer ali, dar o seu voto. Seja ele para determinada pessoa ou até mesmo para anular ou votar em branco, como queira, mas é necessário que a pessoa vá ali para votar ou até mesmo para justificar o seu voto. É uma lei que existe no país que obriga todos os cidadãos brasileiros a ter esta responsabilidade, a ter esse compromisso. E quem não cumpre com isto, quem não cumpre com esta lei, ele arcará com suas consequências, com multas e assim por diante. Porém, é obrigatório, você deve voltar. E nós sabemos
que é uma responsabilidade muito grande, um voto. É uma responsabilidade tremenda que em nosso país o voto se torna obrigatório a partir dos 18 anos e é facultativo a partir dos 16 anos. A pessoa vota se quiser até os seus 18 anos, dos 16 aos 18 anos. E muitos, nos dias em que nós estamos vivendo, infelizmente, vendem os seus votos, fazem trapaças e fazem coisas horríveis e com certeza colhe consequências grandes, consequências desastrosas por não saberem fazer os seus votos corretos. Muito embora que nós vivemos dias, como diz um provérbio, sai do espeto e cai na brasa. O mundo vive numa situação miserável, numa situação de abalo tão grande, que todas as instituições, governamentais ou não, estão falidas. O mundo está vivendo um ápice das coisas horríveis que tem que acontecer conforme a Bíblia nos relata, conforme está escrito em Lucas 17, em todas as escrituras sagradas, nós estamos vivendo esses dias. E para piorar a situação, para agravar ainda a situação ainda mais, aquelas pessoas, muitas delas ainda não honram com seus votos. Se tratando do natural, nós podemos presenciar isso diariamente em nossas vidas. Pessoas que fazem seus votos, porém não cumprem eles. E é uma coisa terrível, uma coisa abominável para um homem, para uma mulher, quando ela faz ou quando ele faz um voto e ele não cumpre aquilo. Sem sombra de dúvida, aquela pessoa fica sendo devedor, aquela pessoa fica sendo culpada diante da sociedade e diante de Deus por fazer determinado voto e não cumprir com aquilo que ele disse ou com aquilo que ela disse. O homem, ele deve ter a prudência, ele deve ter a ciência para não se condenar a si próprio com seus próprios votos, com seus próprios argumentos. É importante que o homem tenha sempre uma conferência com Deus quando for fazer qualquer coisa. Porém, vivemos dias de extrema correria na face da terra, vivemos dias de extremos trabalhos. O povo vive uma angústia, o povo corre de um lado para o outro em busca de sucesso, em busca de sobreviver em um mundo tão capitalista. Porém, tem-se muito tempo para muitas outras coisas e pouco tempo tem para meditar, para pedir a Deus auxílio, para pedir a Deus uma direção antes de fazer um voto, antes de fazer um compromisso. E quando não coloca Deus em seu projeto, quando o homem não coloca Deus no seu projeto, quando o homem não planeja de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que ele ceifará desgraça. A Bíblia disse que ele ceifará ruína, sem sombra de dúvida. Esta é a situação de toda a raça humana, que não chame Deus a participar dos seus projetos, que não chame Deus para participar daquilo que ele deseja fazer, dos seus planejamentos, seja ele familiar, seja ele
empresarial, seja ele o que for, é necessário que nós tenhamos Deus no quadro. E por não ter ciência das coisas, por não se atavir, não se preocupar em olhar estas coisas, em buscar esta direção sábia de Deus, os homens com as mentes limitadas fazem seus votos, porém não cumprem com seus votos. Nós estamos vendo na face da terra hoje uma banalização terríveis de votos que as pessoas dão e não pode cumprir. Fazem-se compromissos, seja ele financeiro, seja ele o que for, porém já faz aquele compromisso sabendo que não tem condições de cumprir com aquilo. Por causa de uma era tão consumista que nós vivemos, numa era onde o diabo tem levado as pessoas a praticar atos de consumismo, uma era onde o diabo levou as pessoas a gastar além daquilo que eles podem, além daquilo que eles ganham, gastam todo o seu dinheiro, gasta sua vida, gasta tuas reservas, seja ela o que for, porém continua fazendo compromissos em bancos, em lojas, seja onde que for, porém fazem compromisso ciente que eles não são capazes de honrar com aquele compromisso. Fazem aqueles votos ciente que não vão ter condições de pagar por aquilo. Compra-se carro, compra-se roupas, compra-se o que quer que seja, para levar uma vida, muitas das vezes na vaidade, muitas das vezes na luxúria, muitas das vezes nas farras, nos divertimentos, nas coisas que o mundo tem para oferecer, e fazem determinados compromissos, porém não honra com seus compromissos. Por isso que a era está endividada, por isso que a nação está endividada, por isso que a população está endividada. É necessário que a mãe ajude no auxílio financeiro de dentro de casa. É necessário que o filho ajude no auxílio financeiro dentro de casa. Toda a família saia para trabalhar, porém o que ganham não são suficientes para sustentar a luxúria, para sustentar o orgulho, para sustentar a vaidade. Porém fazem seus compromissos, dão suas palavras, mas não podem cumprir, por mais que muitos deles desejam cumprir, mas são conhecedores que não têm condições de fazer aquilo, não têm condições de honrar com aquilo. E nós levamos isto agora para a situação matrimonial. Oh, meu precioso ouvinte, nós vivemos dias que o voto está sendo banalizado. Muitos casais fazem seus compromissos matrimoniais. Até mesmo antes de casarem, alguns deles vão ali com o pai da moça e conversa com ele. Vão com a mãe da moça e conversa com ela. Vão na igreja e conversa com o pastor. Fazem seus votos de compromisso, de viverem uma vida unida, de viverem uma vida junto até que a morte os separe. E diante do altar, diante das testemunhas, ambos fazem esses votos. Porém, dá vergonha de nós vermos, passa muitos casos, passa-se 2 meses, passa-se 6 meses, 1 ano,
quem sabe um pouco mais ou menos, e aqueles votos são rompidos. Aqueles votos que muitas das vezes foram feitos diante do altar, diante do sacerdote ali, diante daquelas testemunhas, e aquele voto de viver até que a morte os separe. Estes votos são quebrados diante do altar. Muitas das vezes, já com uma criança no ventre, ou quem sabe com 1 ano, com 2 anos, e aquelas criancinhas, aquelas pequenas criaturas inocentes, ficam desamparadas por causa de pais irresponsáveis, que fazem seus compromissos, porém não são capazes de cumprir, não são capazes de arcar com as suas responsabilidades. São negligenciadores, não são observadores, leitores, meditadores da Bíblia Sagrada. Porque nós sabemos que quando fazemos um voto, este voto ele deve ser mantido. Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada daqueles que fazem voto e não cumprem de hipótese alguma. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardas em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Os que voltares pagam. Melhor é que não vote do que voltares e não cumprires. Conforme a escritura que nós lemos, certamente o requererá de ti, mais cedo ou mais tarde nós temos que prestar conta das nossas vidas. Temos que prestar conta dos votos que nós fizemos. Sem sombra de dúvida, temos que fazer isso. Nós conhecemos, eu acredito que todos conhecem a história. No livro de Juízes, capítulo 11, ali no versículo 30, quando Jefité voltou um voto ao Senhor, ele disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Jefité fez um voto a Deus. Se Deus o abençoasse naquela guerra, se Deus o abençoasse e ele voltasse para sua casa, se ele voltasse para sua casa totalmente em perfeitas condições físicas, aquele que saísse da sua porta, ele oferecia a Deus em sacrifício. Vocês conhecem a história no versículo 34, quando ele voltou da guerra, quando ele voltou ali da batalha, quando ele foi chegando à sua casa, eis que a sua filha saiu ao encontro com Atufes e com Tansa, e ela era sua única filha. E quando Jefité viu aquele quadro, ele rasgou seus vestidos. Ele disse: filha minha, muito me abateste, e és dentro as que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornareis atrás. Mesmo sendo a filha dele, mesmo sendo sangue do seu sangue, ele honrou com aquele voto que ele deu a Deus.
porque ele tinha entendimento que Deus requereria aquilo dele. Ele não era obrigado a voltar, todavia ele voltou, ele tinha que cumprir com aquilo que ele disse. E ele o teve que sacrificar a sua filha. Faz-me lembrar da história do cego Bartimeu. Faz-me lembrar desta história que vocês conhecem. Quando o cego Bartimeu, ele tinha uma pombinha, ele tinha 2 pombas e ele levava essas pombas à praça ali para fazer espetáculo à população. E aquelas pombas faziam espetáculo e de forma que ele podia ganhar um dinheiro para sustentar sua família. E passou-se um determinado tempo, a sua filha ficou enferma. Então ele fez um voto para Deus, se Deus curasse a sua filha, ele mataria, ele sacrificaria aquelas pombinhas para Deus. E quando chegou aquele dia, a sua filha estava curada. E ele pegou então aquelas pombinhas, aquelas rolinhas e sacrificou-se para Deus. Não passando muito tempo, a sua mulher ficou enferma. A sua mulher, a sua preciosa companheira ficou enferma. E ele, amando, desejando vê-la sadia, ele fez mais um voto a Deus, na certeza que Deus cumpriria com as suas promessas. E ele disse a Deus: eu te darei este cordeiro. Ele tinha um cordeiro que ele usava para ser o seu guia. Haja visto que ele era cego. Nos dias de hoje, os cegos usam cachorros, usam cães, mas naquele tempo ali, Israel era cordeiro. Então Bartimeu tinha um cordeiro e ele o prometeu, ele fez um voto para Deus. E não passando muitos dias, sua mulher foi recuperada, sua mulher ficou sadia. Então ele fez, com aquele voto que ele fez, ele foi para o templo para dedicar então aquele cordeiro para Deus. E no caminho para o templo, ele encontrou com um sacerdote que disse: Bartimeu, cego Bartimeu, aonde tu está indo, cego Bartimeu? E ele disse: eu estou indo ao templo oferecer este cordeiro para Deus, pelo que ele fez pela minha esposa, pela restauração da saúde da minha esposa. E aquele sacerdote disse: cego Bartimeu, como pode você sacrificar este animal, sendo ele os seus olhos? Faz o seguinte, eu te darei um dinheiro e você vai e compra outro cordeiro e sacrifica para Deus. Porém o cego Bartimeu, ele diz: sabe, senhor sacerdote, que eu não ofereci outro cordeiro para Deus, eu ofereci foi este aqui. E eu vou ali para oferecer ele para Deus. Deixa que o caso da minha vista, Deus vai resolver por mim. Ele providenciará um outro cordeiro para mim. Ele providenciará para mim uma via de escape, a qual eu não sei até agora, mas ele sabe o que ele vai fazer. E assim ele fez, meu irmão, minha irmã. E eu fico nesta hora a pensar quantas pessoas lá enfermas na cama, quantas pessoas enfermas nos hospitais, quantas pessoas numa situação miserável fazem seus votos para Deus e quando é abençoado, viram-se as costas para Deus.
esquece de cumprir com os seus votos, esquece de cumprir com aquilo que prometeu para Deus. Porém, saiba de uma coisa, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Deus pede conta, meu irmão, do que se passou. Se você fez um voto para Deus, vá cumprir este voto. Se você fez um voto para Deus, é melhor que você cumpra ele agora mesmo. É melhor que você se lance. É melhor que você se lance neste altar agora e chora suas misérias. Chore-se na presença de Deus, peça perdão a Ele, peça graça a Ele, que Ele assim, como nós sabemos que lá na frente Ele proveu para o cego Bartimeu, quando Ele abriu os olhos do cego Bartimeu, pela fé que Bartimeu teve, ele pôde enxergar com seus próprios olhos, porque ele honrou com os votos que ele fez a Deus. Se você honrar os seus votos que você fez a Deus, Deus vai te honrar pela sinceridade que está no seu coração. Não temo o que diz aos homens, não temo o que disse o fulano de tal, mas honra o que saiu da sua boca. Faça isto nesta hora, faça isto, honra os seus votos, honra os seus votos, pai de família. Você um dia fez um compromisso diante do altar com a sua esposa. Esposa, você fez um compromisso diante do altar, diante de Deus, que você viveria ao lado do seu marido, que você viveria ao lado da tua esposa. Tira todas as imundícias de dentro de casa, tira essa televisão, tira esses jogos, tira esse WhatsApp, tira esse Facebook, tira esses fofoqueiros, tira esses mexeriqueiros, tira essas nojeiras de dentro de casa, tira estas imundícias de dentro de casa. Faça um concerto com Deus nesta hora. Faça uma varredura na sua vida. Chame a sua esposa e converse com ela. Chame seu esposo e converse com ele. Faça uma restauração nas vossas vidas. Lembre de um voto que vocês fizeram diante de Deus. E em hipótese alguma queira quebrar esse voto, em hipótese alguma queira quebrar isto, mas mantenha isto da forma que foi lá no princípio, porque assim como Deus fez um voto, que Ele vai voltar para nos buscar, que Ele vai voltar para nos levar para a cidade santa, que Ele vai voltar para levar-nos para Nova Jerusalém. Este voto que Ele fez, Ele está prestes a cumprir, meu irmão. Entregue toda a sua vida, todo o seu coração a Ele agora, e seja abençoado, seja ajudado neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jamais esqueça dos votos que vocês fizeram. Eles são sagrados diante de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.